Eu amo falar sobre isso porque isso para mim mudou radicalmente a minha fé. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? Por que Jesus precisou passar por ela? O propósito da cruz é gerar morte. E é por isso que o evangelho que melhora a gente não é o evangelho do tipo de Deus. O evangelho do tipo de Deus primeiro gera morte para que depois haja ressurreição. Não dá para ressuscitar algo que ainda não morreu. E é por isso que o próprio Filho de Deus não foi poupado naquele dia. Porque se quando chegasse na cruz Deus falasse: filho, pode descer, você já foi, eu já vi que você vai longe demais, eu já vi que você está disponível, então pode descer, você não precisa morrer, porque eu me alegrei da sua atitude. Não, não é como Abraão e o seu filho, não, é diferente. A cruz não foi um engano, a cruz sempre foi o propósito. O Filho de Deus precisava morrer numa condição de pecado para que a gente pudesse ressuscitar em Jesus numa condição de justiça. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar isso sobre você. Irmão, o meu pecado e o seu, o meu jugo e o seu, o meu juízo e o seu, as minhas vergonhas e as suas foram levadas juntos com Jesus naquela cruz. Mas ao terceiro dia, quando Ele ressuscita, livre de qualquer condenação, Ele estabelece para nós essa vitória também. A Bíblia diz que assim como Jesus morreu, nós morremos também nas águas do batismo. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos em Deus. Fomos glorificados por Deus, guardados por Deus, estabelecidos em Deus, justificados por Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então qual que é a primeira dinâmica? Sexta-feira, crucificação, a morte do velho para que possa nascer o novo. Deixando as coisas velhas para trás, para que em Cristo possa tudo ser feito novo. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Esse é o maior escândalo da graça, irmão. O único homem que podia nos julgar preferiu morrer no nosso lugar. Isaías 53:5 diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, e Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Qual que é o propósito então da cruz, irmão? O propósito da cruz é tornar escravos em filhos. O propósito da cruz não é tornar você evangélico. Irmão, olha para mim, Jesus não morreu para você se tornar crente, Jesus morreu para você se tornar filho. Jesus morreu para você se tornar filho. Vou falar isso mais uma vez, o pessoal do fundão vai receber isso agora em nome de Jesus. Jesus se entregou à morte para você se tornar filho. Deus sentiu a dor da perda de um filho para você nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. Não é sobre religião, irmão, é sobre paternidade. Jesus se entregou para você se tornar filho. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, primeiro princípio básico, sexta-feira, crucificação, é a morte do velho para que possa ser gerado o novo. É quando Deus se despiu de toda a glória para receber todo o juízo, e nós então fomos retirados todo o juízo para receber dele toda a glória. É o milagre da substituição. Ele se fez maldito para que você fosse abençoado, Ele se fez pecado para que você fosse feito justiça, Ele se fez doente para que você fosse sarado, Ele foi separado de Deus para que você pudesse ser reconciliado com Deus. Agora, no sábado, no dia seguinte, é o dia que acontece o silêncio. Você pode declarar comigo? Diga silêncio. E esse é o momento que muita gente enfrenta, e é um dos momentos em que muita gente para na jornada da fé. Irmão, olha para mim. Se todos os novos começos que vêm à frente
não desistissem da jornada de fé no dia do silêncio, a gente já tinha mudado a história dessa geração. O desafio nem sempre é você dar o primeiro passo e morrer para o velho. O desafio é você permanecer quando parece que os céus estão em silêncio no meio da tua crise, da tua jornada, da tua tempestade. No sábado é o momento que muitos discípulos voltaram para suas casas. No sábado é o momento que muita gente começou a questionar se de fato Jesus era o Messias. O sábado é o momento que muitos desistiram da sua fé, porque entenderam que a morte de Jesus significava o final da história. E é louco isso, porque a Bíblia já falava a respeito da necessidade da sua morte, para que pudesse então haver sua ressurreição. A Bíblia já falava sobre a traição, a morte de Jesus, mas a Bíblia também falava sobre a ressurreição e a glória de Jesus. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. No dia mau, a gente se esquece de coisas que a gente sempre soube. Tem muita gente desistindo não porque não crê, mas porque se esqueceu daquilo que nunca poderia se esquecer. Eu preguei essa mensagem algumas semanas atrás. 3 coisas que Jesus nunca disse. Jesus nunca disse que seria rápido. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas glória a Deus que Ele também nunca disse que a gente estaria sozinho. Então o momento do silêncio é o momento que muita gente desiste. Mas olha que interessante, irmão. Todas as vezes que um professor aplica uma prova, é justamente o momento que ele fica em silêncio. O momento das provas são o momento do silêncio dos mestres, mas não significa uma ausência deles. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Silêncio não significa uma ausência de Deus. Você pode declarar para quem está do seu lado? Diga: o silêncio não significa uma ausência de Deus. Declara com autoridade, porque pode ter alguém vivendo um momento de silêncio. Diga: silêncio não significa ausência de milagres. A gente não consegue ouvir ainda o choro da Chloe, mas por mais que haja silêncio no ventre da Kezinha, tem vida sendo gerada ali. Consigo sentir o pezinho dela mexendo, a gente consegue ouvir as batidas do coração. A gente conseguiu até fazer uma ultrassonografia em 3D para ter uma ideia de como vai ser. Mas é silêncio total e absoluto, por mais que há 8 meses tenha uma vida sendo gerada ali. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. Olha para mim. O fato de algumas áreas da sua vida parecerem estar em silêncio não significa que Deus não esteja fazendo uma coisa nova. Entre a morte e a ressurreição existe um período de silêncio. O significado de silêncio vem de silere, calar-se, não dizer uma palavra. Você tem noção que o verbo ficou em silêncio? O verbo que estabeleceu todas as coisas desde o princípio. João diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava desde o princípio com o Pai na criação, e todo o haja que saiu da boca de Deus se estabeleceu através do verbo. E agora o verbo que liberou cada palavra da fé, que gerou cada realidade para nós, se calou. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Existem muitos períodos de silêncio que antecedem um período de romper. Momentos em que Deus se cala é porque algo novo está sendo gerado nos céus. Isso não é uma palavra de impacto, isso é uma dinâmica da fé. Antes de Jesus vir, a Bíblia diz que alguém preparou o caminho para ele. E o homem que preparou o caminho para Jesus quebrou o silêncio de Deus. Depois de anos em que Deus não usava os seus profetas, Deus usa João Batista para quebrar o silêncio. E aí, antes do período em que Jesus nasce, tem um período de silêncio em que Deus se cala. Antes do período em que Jesus ressuscite, existe um período de silêncio em que Deus se cala. Irmão, a ausência de algumas palavras de Deus não significa a ausência de um mover de Deus. O sábado marca o silêncio, mas o sábado marca o dia que antecede a ressurreição. Você está comigo? Diga amém. E a terceira dinâmica é que depois da morte do velho e depois do silêncio entre esses dois momentos, existe o novo de Deus. Declara comigo, diga: eu creio no novo de Deus. Diga: 2022 é o ano do novo de Deus. Declara com autoridade, diga: a minha casa vai viver o novo de Deus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!